Tudo muda na sua vida quando você começa a estudar o que você é, quem você é e qual a sua natureza enquanto um ser espiritual. Porque, embora você acredite ou não nisso, isso não é uma questão de crença, de opinião ou de qualquer outra coisa. Todas as civilizações antigas se pautaram nisso, né, nessa verdade universal da alma, de que a alma permanece e ela tem a sua fundação, a sua fundamentação em si mesma, e por isso ela permanece, ela perdura, não é algo que foi criado. E justamente entender um pouco sobre essa doutrina, né, sobre esse ensinamento antigo, que cada tradição vai dar um nome diferente, mas que para nós aqui do Ocidente o termo alma ganhou, né, essa ampla aceitação. Eu acho que entender sobre isso é o que mudou assim totalmente a minha vida, né? Em termos de estudo, em termos de dedicação, em termos de todas as coisas. Porque quando você vai buscando a vida de estudos, você vai querer sanar algumas respostas, né? Algumas curiosidades. Então você vai selecionando ali aquilo que te chama mais atenção. Aí depois de um certo momento em que todas as coisas parecem que vai perdendo o valor, e você vai se direcionando para algumas especializações, né? Eu acho que para que você tenha um guia na vida de estudos e isso faça a sua vida melhorar, você precisa encontrar um pouco da sua vocação enquanto estudante, enquanto intelectual, enquanto filósofo, enfim. Porque encontrar essa vocação enquanto estudante vai te dar um direcionamento de como você vai guiar a sua vida, né? Então, assim, para mim, de verdade, nunca serviu muito o estudo de éticas de qualquer tipo, né? Seja no sentido, assim, de regras, né? Seja a ética de Aristóteles, seja a ética oriental, né? Inclusive, acho que no começo dos meus estudos eu simplesmente estava voltado, né, para esse entendimento do Bhagavad Gita, né, da filosofia budista também, que tem suas semelhanças, né, mas também tem suas diferenças. Mas principalmente o que a grande possibilidade que essa filosofia te dá é um entendimento de controle, né? Tudo está em sua mão, né? Tudo está à sua disposição. Você tem a capacidade de controlar os seus pensamentos, de guiar os seus sentimentos, de guiar as suas ações. Você tem isso está em suas mãos, né? Então, a filosofia oriental te dá esse senso profundo de autonomia acerca de todas as coisas que te acontecem. Enquanto quando você vai buscar a filosofia ocidental em termos de ética, nesse caso pensando em Aristóteles, né, eu vejo que há muito uma busca por tentar encontrar uma hierarquia, né, meios lógicos e meios dialéticos para poder designar e direcionar uma hierarquia ao que é mais coerente, ao que é mais correto e como chegar a certas virtudes, né? Quase como que um ferramental. Eu vejo Aristóteles muito dessa forma. Ele pega uma espécie de cinto de ferramentas, né? Uma maleta, né, de ferramentas, um paiol de armas, e ele deixa isso à sua disposição. Você pode escolher essa virtude, essa ou essa outra, e você tem um passo a passo de como desenvolvê-las, né? E claro que ele não vai falar de todas as virtudes existentes, porque as virtudes são forças infinitas, como são infinitas as potências humanas, as possibilidades humanas. Mas ele vai falar de muitas delas e você pode começar a ter um vislumbre de como realizar esse equilíbrio, né? E é interessante que Aristóteles nos dá uma visão de que o ponto mais alto é o ponto do meio, né? Ele te traz imagens que vai relacionar como uma espécie de arco, né? Vai também falar de uma proporção áurica, né? Entre as partes, né? Para te dar essa ideia de que às vezes o ponto melhor de equilíbrio, de maior ajuste, não é exatamente no meio, e você precisa perceber isso com a sua inteligência, né? Aristóteles nos desperta para essa percepção.
Mas ainda assim, tudo isso, né, todos esses elementos, o ferramental de Aristóteles, né, o tipo de controle que a filosofia oriental te dá, te outorga, ainda não me fez mudar tanto ou ter uma consciência profunda acerca de mim mesmo, como fez o estudo da doutrina da alma, principalmente com os grandes, né, Platão, Plotino e alguns que vieram depois deles, né, como Hugo de São Vito e Boécio, né. Boécio apenas tive acesso à consolação da filosofia, mas isso já é em si um ouro, assim, inestimável. Se você está gostando desse vídeo, eu peço o seu like e a sua inscrição no canal. E acompanhe aqui na Revista Polis, porque a gente desenvolve muito esse trato relacionado ao estudo com a vida prática, ao estudo da filosofia platônica, estudo da filosofia oriental, como isso pode se integrar em sua vida e melhorá-la. O link na descrição te leva ao meu grupo de estudos, na verdade te leva ao contato direto e a gente pode conversar sobre o meu grupo de estudos, que vamos falar sobre a Odisseia nesse primeiro momento e depois vamos abrir para outras ideias, outras situações, outros temas. Então, quando eu comecei a estudar mais seriamente a filosofia platônica, né, primeiro com comentários, com pessoas que estudaram antes e mais a sério depois, né, livros como A República, Hípias Maior, o Timeu, a própria o esqueci o Menon, isso, e o Ion, né, que fala da poesia. Todos esses livros eles vão dar não exatamente uma hierarquia clara a todo momento. Muitas vezes ele faz isso, tá? Platão ele é muito estruturador, muito ordenado, no sentido que a ordem tem mais elevado, que estrutura as coisas com base em uma hierarquia, né? Ou seja, em um plano sagrado, em um plano divino. A Platão sempre te conecta a uma força divina em qualquer assunto que ele coloque, né? E também com o próprio Hugo de São Vito, quando ele traz os elementos pitagóricos, né, explicando, né, como podemos enxergar a matemática em todas as coisas, porque na verdade o mundo ao nosso redor ele ele faz parte, ele tem a mesma composição que o mundo no nosso interior, né? Porque a alma do mundo é a mesma que dá origem à alma humana, né? Então temos essa construção e Pitágoras enxergava assim e trouxe essa doutrina, buscando com que a gente entendesse que a harmonia interior, ela em grande parte pode estar conectada com a harmonia exterior, né? Se nós vemos beleza na natureza, beleza ao nosso redor, isso de alguma forma também está dentro de nós, porque nós só reconhecemos aquilo que é semelhante. Então esse foi um dos pontos, né, de virada, né, a minha forma de ver a vida e começar a melhorá-la, né? Então, enxergar tudo como uma grande hierarquia e ter uma visão do sagrado, né? O Platão desperta isso em nós. E, obviamente, isso se conecta também, né, com uma visão da providência divina, né? Então, tudo o que eu estou falando aqui, de certa forma, ele está relacionando à mesma doutrina, porque a doutrina platônica é essa doutrina que conecta os elementos particulares aos universais. Para Platão é muito visível que tudo tem uma origem divina, né? E ele explica isso no Timeu, como o seu demiurgo, enfim, traz essa imagem para dizer que existe uma força que faz essa medida, né, que dá essa medida, que não é algo aleatório do acaso, né? Mas essa visão matemática, né, da vida que Platão tem, não ficou muito claro para mim quando eu li A Consolação da Filosofia, e Boécio consegue fazer uma relação de todos eles, né, desde os estoicos, né, até Sócrates, e todos aqueles que vieram depois na escola de Plotino. Dá para perceber uma influência de Plotino também grande na forma como ele coloca algumas coisas, né? Mas principalmente como ele consegue, né, na condição que ele está, na prisão, né,
escrevendo o seu livro A Consolação da Filosofia, ele consegue se conectar com a providência divina. Então, acho que esse foi o ponto assim mais forte, né? Que foi decisivo, né, para mim. Porque antes eu acho que nos estudos que eu fazia anteriormente, né, que tratava muito de aspectos mais práticos, eu atuava muito na, na coisa, né, nos efeitos das coisas, e não ia para as causas, né? E Platão, ele é eminentemente um filósofo das causas. E não sei, eu acho que eu sempre tive um bom pensamento indutivo, né? Então eu conseguia entender assim por isso, através de um esquema bem montado, elementos que poderiam ser trazidos para minha vida toda, né? E quando me dão uma foto pequena, né, do escopo do problema, eu consigo ser muito reducionista, né, até meio tapado, né? Mas quando eu me dão uma foto completa, eu consigo enxergar melhor tudo, né? Então, para mim sempre foi mais construtivo entender as coisas através dessa visão da providência, né? Ou seja, tudo está conectado, né? E não há nada fora do esquema de coisas, né, da divindade. Há também aspectos que nós não conseguimos controlar e damos nomes como a fortuna, damos nomes como o acaso, damos nomes como a necessidade, né? Os estoicos davam esse nome da necessidade, aquilo que parece que, por mais que você é, tente mudar, tente evitar, vai acontecer, né? Então necessidade vem de não ceder, ou aquilo que não muda, ou seja, o destino não se curva às nossas vontades, às nossas ações, porque há uma necessidade que seja assim, né? Assim como muitas vezes, né, no próprio Evangelho se fala isso, né? Foi necessário que se acontecessem as coisas como aconteceram, porque assim a graça de Deus pode se manifestar. Então, esse estudo filosófico principalmente me começou a me colocar frente à responsabilidade das minhas ações, né? Porque no aspecto melhorar a vida ou você ter qualidades outras, né? Isso sinceramente nunca me moveu muito. Mas quando as coisas começam a se conectar dentro de um esquema e que tudo parece estar conectado, né? Porque realmente está. E de alguma forma aquilo que nós pensamos atrai, né, para nós mesmos aquilo que nós como um espelho, né? Isso vem muito da filosofia oriental, né? O que nós pensamos ou aquilo, nossos pensamentos moldam a nossa realidade, mas, né, de alguma forma a maneira como a alma se organiza vai influenciar na alma ao redor, né? Então tudo isso vai estar extremamente conectado, né? Então quando eu vi que Boécio, na sua condição, né, que muitos poderiam dizer que ele era um coitado, um miserável, enfim, um derrotado, ele não se sentia oprimido pelos seus opressores, né? Ele não se sentia como que injustiçado, né? E ele conseguia ver em suas ações ou naquilo tudo que estava acontecendo a mão da providência divina ali. Eu olho para minha vida e fico pensando, nossa, por que eu reclamo das coisas, né? Por que eu penso assim de forma tão mesquinha? Por que eu não sou capaz de ser mais generoso? Por que eu não sou capaz de ser mais altruísta? Por que eu não sou capaz de ser uma pessoa mais digna, né, de ser uma pessoa? Porque muitas vezes a gente fala da condição humana e a condição humana precisa ser conquistada, né? Porque do contrário, a gente vai ficar simplesmente passar a vida toda como animais que pensam. E ser um animal que pensa é muito pouco, é muito raso, né? Muitos dos que a gente critica são animais que pensam, né? Então, ainda não conquistaram sua condição humana, né? Os maiores miseráveis aí da humanidade, não vou dar nomes, mas vocês podem citar aí quem vocês quiserem. Mas, assim, ao invés de a gente ficar olhando para aquilo que está externamente, que não podemos mudar, que não podemos atuar, precisamos voltar esse olhar para dentro
e pensar como eu posso me melhorar, como eu posso me capacitar. Então, Platão ele vai nos trazer uma espécie de olhar diferente, né? Porque ele vai nos ensinar que, por mais que tenhamos coisas maravilhosas dentro de nós, convivemos com outras coisas que nós não temos tanto controle assim, que nós não conhecemos muito bem. Que os instintos que nos acompanham a todo momento estão exigindo o seu pedaço, né? E que muitas vezes a sociedade, as pessoas com quem a gente convive, vai aplaudir aquilo que é mais pecaminoso, aquilo que é mais vil, né? O que é mais triste assim na condição humana. E justamente quando você tentar aplicar a virtude, você vai ser julgado por isso, né? Julgado por ser bom, perseguido por ser bom, né? Então, Platão já nos alerta, né, que ser ingênuo nesse sentido de que as pessoas vão te aceitar ou te parabenizar por ser virtuoso, quem for com esse pensamento está totalmente ferrado, vai ser comido com farinha, né? Porque as pessoas vão te botar no bolso, vão te colocar na sola do sapato, vão fazer mal a você, né? Então, mas você, apesar disso, não pode se curvar a essa patifaria, né? Essa injustiça, porque essa, essa degradação, essa podridão, né, da condição humana, ela precisa ter um fim. E bom, se ela está tomou o mundo, que pelo menos dentro de mim isso não aconteça, né? Então eu preciso aprender a ser mais justo, mais correto, mais ajuizado nas minhas decisões. Eu preciso ter a capacidade de guiar as minhas ações corretamente para o bem, para conseguir chegar ao mais alto de mim mesmo. Então, Platão me ensinou muito sobre isso, até porque os seus exemplos são muito marcantes, né? Porque ele vai trazer, por exemplo, os guardiões. Qual é a virtude dos guardiões? Os guardiões se assemelham a um cão, porque o cão ele sabe reconhecer os seus amigos, os seus inimigos. Isso é muito legal, né? E justamente o cão é leal, ele tem aquelas características, aquelas virtudes que as pessoas gostam tanto, né? Ele geralmente é brincalhão, é bem-humorado. Quando ele fala que não existem prazeres, porque a gente não os conhece, na verdade, né? Nós não conhecemos os prazeres, porque a gente não se relaciona com eles, mas sim com a falta da dor. Isso também é muito genial, muito bom. Ele vai dizer o seguinte: a gente precisa chegar a um outro patamar para poder realmente encontrar o prazer. O prazer humano ele está em outra espécie, em outra camada, em outro grau. Então ele está sempre relacionando a condição humana com algo de excelência e que muitas vezes os nossos sentidos nos enganam nessa vida corriqueira que a gente tem, né? As próprias pessoas nos colocam em certas ciladas. A gente tem que aprender a lidar com essas coisas, né? E talvez por isso, né, ele trouxe o exemplo de Sócrates como um grande mestre nisso, né? Porque Sócrates era aquele homem bom que foi injustamente condenado e que não se curvou a isso, né? De maneira que morre pelos seus ideais, morre pelas suas ideias e deixa o seu legado, né, nas mãos dos seus discípulos, sendo eles os mais destacados, né, Platão e Xenofonte, né, que são aqueles que deixam escritos, mas se diz que o número de discípulos foram vários, né, que acabaram depois indiretamente gerando até mesmo a escola estoica, né? Enfim, outra história aqui. Mas o fato é que realmente foi um ponto de virada na minha vida, porque eu comecei a olhar as coisas com um olhar mais responsável, né? Porque, e aqui também vai uma coisa que remete a Platão, mas já é mais atualizado para a forma romana de enxergar a vida, que é justamente aquela frase de Marco Aurélio, que foi para o filme do Gladiador: o que fazemos na vida ecoa na eternidade, né? O que fazemos nessa vida ecoa na eternidade, justamente, né? Isso tem uma um sabor, né, platônico muito grande, né?
justamente porque o som, ele é algo que não nos deixa de se propagar jamais, né? Dizem aí os físicos que o som se propaga infinitamente no espaço. E Platão, ele é um discípulo indireto de Pitágoras, e Pitágoras ele justamente fala da música, Platão fala da harmonização. Então as nossas ações é a música que nós tocamos com a nossa alma. Nossas ações compõem a música que nós tocamos com a nossa alma. E justamente o que fazemos aqui ecoa na eternidade, porque essa vida ela não vai se repetir, ela não vai ter um replay, não vai ter não temos como voltar atrás, né? Então é importante que a gente escolha bem cada coisa que nós estamos fazendo, tá? E claro que vamos ter muitos desafios, vamos ter muitos arrependimentos, ainda assim, mas ter isso em mente como algo que deve ser levado em conta é muito importante e para mim trouxe foi um divisor de águas, né? A forma como eu enxergo a vida. Por isso que eu trago tanto Platão, né? Enfim, a gente lê várias coisas, muitas coisas, mas poucas marcam de verdade. Acho que muitas vezes eu acabei sendo levado por uma curiosidade, né, no meu estudo e me deixei ficar folheando, né, folhas vazias. Não que elas estivessem vazias, mas que talvez eu mesmo não tivesse interessado naquilo, né? E é isso, faz parte da formação, a gente ter que percorrer um certo caminho meio sem estar claro do que a gente está fazendo, né? Enfim, bom, se vocês quiserem que eu fale mais sobre as outras filosofias, porque todas elas me deram um arcabouço, né, e ferramentas para lidar um pouco que seja com a minha vida, né? Eu poderia fazer um vídeo sobre cada uma delas, mas queria falar um pouco sobre isso, compartilhar aqui com vocês, porque para mim é muito importante e acho que ficou claro, né, nesse vídeo, espero. Deixa um comentário aqui o que você achou desse compartilhamento e é isso, vamos ficando por aqui, tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo, peço novamente seu like, sua inscrição e até mais. Tchau, tchau.